Meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista web com Autodata Empresarial, desta vez tendo como tema central a Eaton. Todos vocês já sabem que de agora em diante essas entrevistas vão ter um formato um pouco diferente e darão oportunidade para que as empresas que compõem o setor automotivo possam mostrar um pouquinho do importante trabalho que elas realizam no Brasil. Vocês também já sabem que nesses meses de setembro e outubro, em particular, esse trabalho vai ser quase que totalmente direcionado à divulgação dos cases das empresas que foram escolhidas como as melhores do setor automotivo 2020 do Prêmio Autodata deste ano. Este é exatamente o caso da Eaton, que foi escolhida na categoria Powertrain, em razão de ser a fornecedora da transmissão automatizada que equipa os caminhões leves Volkswagen Delivery Vetronic. Nós vamos falar um pouco a respeito desse tema com o Sérgio Kramer, que é o diretor-geral para veículos comerciais e fora de estrada da Eaton. Sérgio, seja muito bem-vindo. Acho que esta é a primeira vez que a gente conversa numa entrevista desse tipo. Obrigado por estar aqui conosco e por nos apoiar nesse trabalho. Olá, Márcio. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de poder estar aqui com você, com os amigos e seguidores da Autodata. Sérgio, pelo que eu sei, essa é uma transmissão específica para ser utilizada nesse segmento de leves, conforme eu falei aí na minha abertura, né? Vocês lançaram essa transmissão no ano passado. Você pode comentar um pouco a respeito desse produto, das aplicações dele e do processo de desenvolvimento dessa transmissão aqui no Brasil? Sim, é claro, Márcio. Essa transmissão automatizada, nós começamos o desenvolvimento dela lá atrás, na nossa penúltima crise, se a gente puder falar assim, né, na crise entre 2016, 2017, 2015 e 2017, a Eaton continuou com seus investimentos e acreditando na utilização da transmissão de 2 pedais, né, nos veículos comerciais leves, falando aí do segmento 8, 10, 9, 11 até 13 toneladas. Né, o nosso time continuou trabalhando focado no desenvolvimento, nossa engenharia do produto trabalhando em 3 turnos, e acreditando, né, que os benefícios da transmissão automatizada, elas também seriam e vão ser reconhecidas no mercado dos veículos comerciais leves. Então, nós tivemos o lançamento aí há quase 2 anos, com a Volkswagen, com Vetronic, há quase 1 ano em produção, né? É um produto que vem agradando no mercado. Ele oferece 3 grandes vantagens, né, que o consumidor final, o motorista, o proprietário, o frotista reconhecem, né, porque mexe no bolso, a primeira delas, ela traz uma economia de combustível, ela traz também, quando você faz uma comparação com um câmbio de 5 velocidades, você tem uma economia em torno de 10% de combustível. Quando você compara uma 6 velocidades com uma 6 velocidades automatizada, essa economia é um pouco menor, mas ela ainda está lá. Então, é um fator muito importante. O segundo fator é a condição de segurança, né? Você tem os motoristas podendo focar naquilo que é importante, que é dirigir o veículo com as 2 mãos no volante, você não tem a fadiga dos motoristas nessas condições de uso, principalmente nas condições de uso urbano, com muito para e sai, uma densidade de engate muito grande. E a terceira grande vantagem, ela também mexe no bolso, é a questão da durabilidade, robustez e o baixo custo de manutenção desse sistema de caixa automatizado. Então, ela foi desenvolvida pensando, né, lá na frente, quando tiver necessidade de fazer manutenção. Então, é um sistema serviçável. Se tiver qualquer problema, você troca os componentes, você não precisa trocar o sistema todo, né, todo ele. Então, a gente acredita muito nisso. E nós vemos também uma tendência muito grande do uso de caixas automatizadas no segmento dos veículos comerciais. Quando a gente olha os veículos pesados e extra pesados, hoje praticamente a caixa automatizada já está presente em 100% das aplicações. Quando a gente desce um pouquinho no segmento, aí pensando entre as aplicações de 20 toneladas a 40, 45 toneladas, o índice de caixas automatizadas também já é bem alto, bem significativo, acima dos 50%, 60%.
E nós vemos essa tendência do mercado de leves também estar adotando a mesma tecnologia. Ok. Você acabou se antecipando a uma pergunta que eu já ia te fazer, que era em relação a essa questão de quais são as principais vantagens, né? Ou seja, ela é uma caixa de transmissão que realmente ela é muito útil para o transportador, né? E para o transportador como economia, né? E para o operador como ergonomia, né? E eu imagino que ela deva, apesar, ela deve custar um pouco mais cara, mas eu imagino que isso deve com o retorno deve ser pago de uma forma bem rápida pro Isso, frotista, né? isso mesmo. Pelos nossos modelos, dependendo, é claro, do uso, da aplicação do veículo, você tem o payback dessa diferença de preço num prazo de 1 a 2 anos, né? Por quê? Como esse sistema ele é um sistema inteligente, integrado com o veículo, com o motor, todo sensoriado, identificando até como um exemplo, variações pequenas de carga no veículo, de até 50 quilos, por exemplo, são identificadas pelo sistema para tomar a melhor decisão, dependendo da velocidade, da carga, se você está num aclive, num declive, para ter sempre a marcha correta no tempo correto. Então, isso traz essa ajuda na redução do consumo de combustível, né? Você tem uma proteção com esse sistema, você não comete erros e falhas. Então, a embreagem, por exemplo, é um componente que vai durar 2 vezes mais, pelo menos, né, numa caixa automatizada, reduzindo em muito, né, os custos de manutenção. Então, esses são alguns fatores que realmente ajudam a impulsionar o uso dessa tecnologia nos veículos comerciais. E o transportador hoje já faz conta, né, cara? Ele faz a conta na ponta do lápis e ele consegue perceber o quanto de vantagem ele acaba tendo em termos de retorno de lucratividade com um equipamento desse. Mas uma curiosidade minha, você falou 2 pedais. O que são 2 pedais? Então, o 2 pedais, a caixa automatizada, o que é a caixa automatizada? Você mantém, basicamente, a arquitetura de uma caixa de transmissão mecânica, né, muito robusta, desenvolvida há décadas, né, que realmente é uma estrutura mecânica que aguenta o desaforo, o trabalho, né, já validado aí no mercado há muitos anos. Você mantém a embreagem também, porém, você coloca atuadores, né, e sensores que vão fazer o entendimento para as trocas de marchas no melhor momento possível. Então, uma caixa automatizada, ela mantém basicamente a arquitetura de uma transmissão mecânica, ela mantém a embreagem, você coloca atuadores para a embreagem, atuadores para a tua transmissão, né? Você tem lá uma TCU, um sistema para fazer toda essa troca de informações e de inteligência para definir o momento das trocas. Então, isso é uma caixa automatizada. Ah, ok. É, ela tem muita diferença de preço em relação a uma automática, por exemplo? Sim, as caixas automáticas utilizadas. Bom, as caixas automáticas elas são mais comuns nos veículos de passageiro hoje, né, até picapes, e aí as caixas automatizadas elas são aplicadas nos veículos hoje, nos pesados, nos extras pesados, nos médios e agora entrando nos leves, como nós comentamos. O custo é maior, as caixas automáticas são todas importadas hoje, e na aplicação específica de veículos comerciais, o custo de manutenção, né, o custo inicial de aquisição, o custo de manutenção é muito importante. Então, a caixa automática, ela ainda não se consolidou no mercado de comerciais. Não sei nem se vai, né? Mas o que nós temos hoje em veículos comerciais aplicados em grande escala realmente são as caixas automatizadas. Vamos bater um pouco nessa história de consumo de combustível, cara. A diferença de consumo de combustível quando o cara usa
uma caixa automatizada em relação ao câmbio manual é muito grande mesmo? Depende um pouco da estrutura mecânica de uma caixa, né? Quando eu tenho diferença no número de marchas, essa diferença é bem expressiva. Então, comparando uma caixa automatizada de 6 velocidades que nós temos hoje, uma caixa manual, né, que é possível se encontrar no mercado, também o saving é em torno de 10%. Quando você compara uma caixa automatizada de 6 velocidades contra uma transmissão manual de 6 de 6 velocidades, desculpa, esse saving, né, essa redução, ela é menor, né? Porém, em função do sistema ser inteligente, decidir sempre o melhor momento de troca, nas melhores condições, você acaba não tendo aquela dispersão que é normal ter num grande frotista, que ele vê diferentes motoristas com diferentes performances em termos de consumo de combustível, né? Então, eu diria que nessa condição, comparando banana, com o mesmo número de marchas, a redução é em torno aí de 3 a 5%, é o que nós estamos vendo nas aplicações. Depende muito do uso, depende muito ainda de algumas condições. O que no caminhão é muito, né? Você partindo do princípio que o Sim, caminhão roda o tempo inteiro, né? O caminhão é um bicho que foi feito para ficar andando, não para ficar parado, né? Então, já que ele roda o é dia isso inteiro, mesmo. isso é uma diferença que no final de uma viagem é substancial, né? Exatamente, né? Então, por isso que a gente comenta que o payback ele é rápido, porque você tem toda a questão de economia de combustível, você tem uma redução do tempo de parada, de manutenção, quebra de componentes de desgaste, como a embreagem, ou mesmo sincronizadores, componentes que, após uma quilometragem muito elevada, você começa a ver falhas no sistema automatizado, você consegue proteger, ter uma vida maior. Então, somando esses fatores, o payback ele volta e volta rápido. Muito bom. Agora tem um aspecto bastante interessante nessa transmissão. Eu acho que é justamente esse fato que ela foi desenvolvida aqui no Brasil e num dos períodos mais críticos aí da economia brasileira para esse segmento de caminhões, né? Que foi essa crise que a gente viveu aí de 2015 a 2017, né? Isso não atrapalhou um pouco os planos da Eaton no desenvolvimento disso, não? Não, a Eaton ela manteve os investimentos durante a crise nessa época, né? Como eu comentei no início, a nossa engenharia de produto continuou o desenvolvimento, trabalhando 3 turnos, né? Ao passo que nós tivemos aí uma redução muito expressiva nas plantas, nós focamos realmente nesse desenvolvimento, né? Claro, foi um desenvolvimento liderado pelo time do Brasil, que nos traz bastante orgulho, né? É um time muito bem capacitado, que trabalha com os nossos centros de desenvolvimento nas demais regiões, então trazendo o que tem de melhor em termos de tecnologia para ser aplicado nesse produto. E com isso nos dá muita velocidade, então realmente a gente pode estar trabalhando com os nossos clientes, dando uma resposta rápida em termos de atendimento, né? Em termos de suporte. A questão da localização também, de ser uma caixa produzida aqui no Brasil, aqui em Valinhos, ela nos dá uma flexibilidade, uma condição de custo, de competitividade muito interessante. Agora, você falou do teu time de engenharia aqui no Brasil, e eu sei que vocês têm um centro de desenvolvimento importante aqui no Brasil, né? Você mesmo acabou de citar isso. Você pode falar um pouco mais a respeito desse centro? Como é que ele funciona? Como é que ele é? Sim, esse é um centro de desenvolvimento que a Ayrton tem já há bastante tempo, investiu muito pesado desde a última crise, como você mencionou, em 2015, 16, 17, capacitando, né, os nossos engenheiros e técnicos para poderem trabalhar com essa tecnologia de caixas automatizadas. E o Brasil, a engenharia nossa, o nosso centro de desenvolvimento, ela tem responsabilidade global para veículos comerciais leves. Pensar ali desde picapes até aplicações de 15 toneladas, o Brasil lidera globalmente. Então, nós desenvolvemos e damos suporte para outras regiões. Então, nós temos caixas desenvolvidas pela nossa engenharia, pelos nossos engenheiros, que são aplicadas na Europa, na Ásia, né? E com a supervisão deste grupo. Então, é um grupo muito capacitado, reconhecido globalmente e que
continua o desenvolvimento de novas tecnologias e transmissões para a região. A nossa responsabilidade e as nossas competências vão além dos veículos comerciais leves. Nós temos também uma caixa no segmento dos médios de 10 velocidades, aí que vai os caminhões, pode ser aplicado nos caminhões até 42 toneladas, né? Também é desenvolvida por esse mesmo time. Então, a gente sente bastante orgulho, né, em poder ter um centro de desenvolvimento desse porte aqui no Brasil, com quase 100 pessoas no total, com uma série de investimentos em equipamentos e tecnologia para realmente proporcionar o melhor que existe aí no mundo para os nossos clientes da região. O que eu ia colocar aqui, que eu quase interrompi você, foi que eu acho que saber que você tem um centro de inteligência que é responsável por todo o desenvolvimento dessas transmissões leves aqui no Brasil é um orgulho, acho que não só para a Eaton, mas para a engenharia automotiva brasileira e para o setor automotivo brasileiro, por que não dizer, né? Sim, sem dúvida, Márcio. É um grande orgulho para nós podermos, né, ter esse centro de desenvolvimento aqui, o reconhecimento dos nossos clientes, o reconhecimento da nossa matriz como um centro de desenvolvimento global aqui na região. Agora, vocês foram indicados pelo fato de que essa transmissão está equipando os Delivery Vetronic. É a única marca que está usando? A Volkswagen é a única marca que está usando essa transmissão? Não, hoje no mercado nós temos duas montadoras, né, que estão já comercializando os veículos com essa tecnologia, a Volkswagen com o Vetronic, o Delivery, 9 e 11 toneladas, a Mercedes-Benz também lançou já há algum tempo no Acelo, né, que é um veículo comercial leve, 8, 10 e 13 toneladas. Então, nós estamos aí consolidados com dois grandes clientes na região e trabalhando com um terceiro também para um lançamento em breve, mas a gente continua muito firme que realmente esse conceito, ele é um conceito que tem muito a crescer nesse segmento, inclusive expandindo para outras aplicações, né? Por exemplo, micro-ônibus é um outro campo que nós estamos explorando. Esse sistema foi desenvolvido e validado para poder ser aplicado também no transporte urbano, nos micro-ônibus, onde os mesmos, vamos falar, as mesmas vantagens que nós discutimos para os veículos comerciais, para os caminhões leves, também são válidos para os ônibus, né? Trazendo muito conforto, muita segurança, né? E com um retorno do investimento visto aí de uma forma rápida. Ainda não tem nada no mercado, mas nós estamos trabalhando com as grandes montadoras para estar colocando em breve essa tecnologia em micro-ônibus. Você acabou de falar de um nicho bastante importante, né? Assim como acontece nos caminhões pesados, né? As transmissões automatizadas já estão, eu acho que já estão bem colocadas nos ônibus urbanos mais pesados, né? E esse nicho de micro-ônibus é um mercado muito grande no Brasil, né? Sim, muito grande. Nós acreditamos que os valores são ainda mais fortes para esse segmento, principalmente na questão de segurança e conforto, né? Então, o motorista está transportando pessoas, então a questão da fadiga e da segurança é ainda mais importante do que no caso do caminhão, né? Claro que o caminhão é importante também, mas no ônibus você tem muitas pessoas ali e essa questão da segurança é muito importante. É claro que tem algumas características em termos de requisitos que são necessárias para os ônibus, então você tem um sistema um pouco mais robusto, porque o que a gente chama densidade de engates é maior do que o que nós temos para caminhões, né? O para e sai, porque tem muito, principalmente nos grandes centros urbanos, essa densidade é muito forte, muito grande. Por isso que nós lançamos, né, o nosso caminho foi esse, primeiro os veículos comerciais, continuamos o desenvolvimento, a validação da tecnologia para atingir os requisitos das aplicações em micro-ônibus e agora nós estamos trabalhando nesse sentido. Ou seja, né, essa transmissão tem uma bela estrada aí para caminhar pela frente, né? Já que é uma cultura que está se implantando no Brasil, eu diria que vocês têm um bom mercado para continuar explorando, né? Nós somos bastante confiantes nisso, somado aí a tudo que nós já falamos, né, de ter
um conteúdo local elevado, de ter um suporte técnico local. Nós temos também as nossas fábricas adaptadas e montadas, linhas de produção para essa tecnologia, né? Então, isso me dá velocidade para atender os clientes em termos de demanda, em termos de se ajustar às oscilações que são normais na nossa região, né? E ainda, acho que um fator interessante e importante é o conhecimento que a região América do Sul, quando a gente fala em caminhões e ônibus, traz aqui para o nosso centro de desenvolvimento, ela é muito grande, porque você está num ecossistema, numa região onde a gente tem muitas variações, né, em termos de aplicação. Então, nós falamos de cidades, com densidade de engate muito forte, nós temos um litoral enorme, onde coloca alguns desafios em termos de resistência à corrosão, a todo o sistema, nós temos a região montanhosas, né, as regiões andinas, porque nossos clientes também exportam veículos para essas regiões, para o Chile, onde você tem que ajustar o sistema para poder trabalhar em regiões muito altas, onde você tem ali uma mudança do comportamento do motor em função da pressão atmosférica, do nível de oxigênio. Então, tudo isso acaba trazendo aqui para o nosso centro um conhecimento enorme, né, que é consolidado aqui em Valinhos e aí exportado também para outras regiões. É claro que sempre trabalhando em parceria com os nossos clientes, né? Um outro fator muito importante é que uma caixa automatizada, o DNA dela final, ele é tunado e ajustado de acordo com cada cliente, né? Então, cada cliente também tem as suas engenharias que fazem o refinamento, ajudam nessa integração, na calibração, como eles querem a qualidade do engate, os pontos de troca, né, os principais features, as principais oportunidades que eles consideram importantes, as características do veículo e da marca são preservadas. Então, é um trabalho feito a quatro mãos. Você chamou atenção para um detalhe importante, né? A América Latina realmente é um grande laboratório, né? Que a gente tem todas as condições, né? Você tem praia, calor, frio, montanha, deserto, você tem tudo e tem todas as montadoras aqui, teoricamente, operando aqui. Então, teoricamente, uma transmissão que você desenvolve aqui anda em qualquer lugar do mundo. Exato. Exato. É por isso que eu acredito que não só a Eaton, mas também outras grandes autopeças, sistemistas e as próprias montadoras da região acabam sendo um centro de formação de talentos, né? É muito comum a gente ver ou ter exportação de talentos para as outras regiões, engenheiros, né, que se formam aqui, trabalham, adquirem essa experiência trabalhando, né, com essa diversidade de requisitos e aplicações, aprendem muito e as outras regiões da nossa matriz, outros centros de desenvolvimento acabam reconhecendo o valor dessas pessoas, né? Então, vamos falar assim, é um outro subproduto que sai desses desenvolvimentos que nos dá também bastante orgulho. Já que você falou que a especialidade de vocês aqui no Centro de Desenvolvimento da Eaton é veículo leve, deixa eu mudar um pouco de assunto, melhor, deixa eu mudar um pouco de combustível até, né? Vamos falar um pouco de eletrificação. No meu ponto de vista, a eletrificação automotiva vai chegar muito mais rápido no caminhão do que no carro, aqui no Brasil. E vai chegar muito mais rápido, inclusive, nesse segmento de leves, por causa da tal da distribuição urbana que a gente tem uma necessidade maior de reduzir os tais dos poluentes. A própria Volkswagen, né, que você já equipa ali o Delivery Vetronic, né, já fala que no ano que vem com o e-Delivery, né, e que já está praticamente fazendo teste de montagem, esse tipo de coisa, né? Vocês já estão preparados para essa nova fase? Como é que está sendo o desenvolvimento nesse caminho da eletrificação? Esse é um bom ponto. E antes de responder a tua pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre a Eaton de uma forma global, como que ela está tratando esse assunto da eletrificação, né? Então, a Eaton é uma empresa diversificada. Hoje,
em termos de negócios. Hoje, em torno de um pouco mais de quase 60%, um pouco mais de 60% do nosso faturamento vem do setor elétrico, né? É uma empresa que nasceu lá atrás, fabricando eixos de engrenagens, eixos dianteiros, eixos traseiros, e depois ela passou por um processo de transformação, né? Mas o grupo elétrico, né, foi criado um grupo para focar especificamente nessas tecnologias para todos os veículos. Então, o que a Eaton fez? Tendo, né, a vantagem de ter um negócio muito grande do setor elétrico, capacidades, conhecimento, né? Tendo o time de veículo, grupo de veículos, também com conhecimento muito grande das aplicações, dos tipos de veículos, desde carro passageiro até os veículos comerciais, criou o e-mobility há quase 2 anos atrás. Então, o e-mobility ele foi criado, ele está dentro de veículos, né? Então, focado nessas oportunidades. E nós pegamos 3 pilares como foco para crescimento e desenvolvimento. O primeiro deles em produtos focados em controlar e converter a potência elétrica. Nós estamos falando aqui de inversores, conversores, sistemas para alta voltagem. O segundo bloco que o e-mobility está focado são em sistemas para gerenciar a potência mecânica. Então, aqui nós temos as transmissões, que eu vou estar à frente. Então, ainda tem transmissões para veículos comerciais, transmissões para caminhões ou ônibus elétricos, é uma opção. Tem um sistema de 48 volts, que a gente chama de semi-híbrido. E o terceiro pilar dos negócios que nós estamos trabalhando, as tecnologias, são voltadas a sistemas de distribuição e proteção. Então, aqui entra a questão de fusíveis, sistemas de proteção de circuito, tudo aquilo que a Eaton já conhece muito bem. Pois bem, vindo para o Brasil, nós estamos sim trabalhando, com a grande montadora para ter um lançamento em breve, uma caixa automatizada de 4 velocidades aplicada no veículo elétrico, no caminhão, né, no veículo comercial, aonde a transmissão automatizada ela ainda se mostra, ela traz grandes vantagens para o veículo elétrico, né? Porque tendo uma transmissão e aplicado numa região como a nossa, aqui da América do Sul, onde você tem terrenos íngremes, você tem problemas de sobrecarga, você tem essa questão de uma densidade para e sai muito grande, a caixa, né, câmbio, ele traz grandes vantagens em termos de autonomia para o veículo, ou então até redução do tamanho do motor necessário, porque você tem lá o equipamento para poder trabalhar com diferentes marchas para diferentes condições de uso do veículo. Então, vamos falar assim, as transmissões continuam lá na frente, elas não morrem quando a gente fala de veículos elétricos. O segundo ponto que você me perguntou é em relação à adoção da tecnologia nos veículos comerciais, né? Eu concordo com você que esse é provavelmente o segmento de maior, que vai ter a maior aceitação por veículos elétricos, né? Em função do uso em grandes centros, onde você tem lá uma questão de distribuição, onde o veículo não vai rodar muito, talvez 100, 200 e poucos quilômetros por dia, né? Você tem esse potencial de poder trabalhar durante o dia, carregar o veículo durante a noite, você não tem problemas de ruído, o veículo elétrico é bem mais silencioso do que um veículo de combustão, né, no motor, e isso acaba trazendo uma função bastante interessante, né? O custo da bateria, o que a gente acompanha, vem caindo, né? A percepção de valor em função de meio ambiente, em função de redução de emissões, e até o próprio custo operacional atrativos para esse segmento. Então, a gente acredita, sim, que tem um espaço, é claro que ele não vai... a gente acredita que os motores a diesel vão continuar ainda por muito tempo, mesmo nesse segmento, com uma participação muito expressiva, mas é o caminho de entrada para os veículos elétricos. A gente também acredita nesse segmento, vai ser esse segmento.
Sérgio, para finalizar, eu queria me utilizar um pouco da tua, ou me aproveitar um pouco da tua experiência como homem comercial aí da Eaton nesse segmento de veículos comerciais. A gente está gravando essa entrevista no começo de outubro. A gente já sabe que setembro fechou com números bastante interessantes, que está, inclusive, consolidando, eu não diria um retorno à normalidade, mas está consolidando a chance da gente ter um fechamento de ano um, bem melhor do que aquilo que a gente estava esperando em abril. Como é que você está vendo o movimento desse final de ano? E se você puder falar alguma coisa a respeito do ano que vem também, eu te agradeço, principalmente esse segmento de veículos comerciais. É claro, Márcio. Como você disse, realmente acho que todo mundo estava com uma visão bem mais pessimista em abril, né? Nós tivemos um apagão entre abril, maio e junho, em termos de produção, em termos de demanda. E aí, nos últimos meses, pegando julho, agosto e setembro, nós estamos vendo uma retomada. Nós temos ainda preocupações, principalmente em relação a insumos que afetam toda a cadeia, então, disponibilidade de plástico, de chapas para produção de veículos, isso pode ainda afetar, vamos falar assim, o nosso fechamento de ano, mas vem caminhando uma tendência bastante positiva. Eu concordo com você, mas ainda em comparação com o ano de 2019, a gente enxerga uma queda significativa, né? Nós estamos falando aí provavelmente algo entre 20% e 27% de queda em relação ao ano passado, mas com uma tendência positiva em função do comportamento do mercado nos últimos meses. Em relação ao próximo ano, 2021, nós ainda temos algumas dúvidas, né, de como o mercado vai se comportar, então é difícil cravar um número, né, o que a gente realmente vai ver de crescimento. Tem algumas variáveis do lado positivo, então, questão de taxa de juros ajuda bastante, a disponibilidade de crédito, o preço dos commodities que nós exportamos, principalmente os que são produzidos aí na nossa agricultura, vai indo muito bem. A questão de minério também forte, setor de construção também puxado aí pelos juros baixos, pela disponibilidade de crédito, vem crescendo com sinais positivos e a gente sabe que isso realmente impulsiona todo o mercado de veículos comerciais. Do outro lado, nós temos as incertezas, né, de como a Covid vai se comportar daqui para frente. Nós estamos otimistas, mas ainda tem dúvidas, discussões sobre a questão da segunda onda, né, que no mundo todo tá se falando se tem ou se não tem. Qual vai ser o momento da abertura econômica? Eu acho que isso é o principal fator que vai direcionar a produção para o próximo ano. Então, se a economia for aberta, né, nós tivermos uma vacinação em massa, ou se o índice de contaminação, mortalidade continuar realmente caindo bastante, sem um crescimento, isso proporciona uma abertura da economia, que acaba sendo o fator principal, né, para o crescimento no ano que vem. Existem algumas dúvidas ainda se o auxílio emergencial está causando algum tipo de distorção na leitura, porque foi injetado bastante dinheiro na economia, são quase 65 milhões de brasileiros recebendo o auxílio, e isso, é claro, uma parte acaba sendo convertido, né, no consumo maior, uma demanda maior aí por alimentos, por produtos de uma forma geral, que acaba mexendo com a economia, né? Além do e-commerce muito forte, que também puxou uma demanda por veículos comerciais, principalmente os leves, na verdade toda a cadeia, mas causou também, né? Vem crescendo, né? E a gente acredita que é necessário realmente aguardar um pouco para entender esses impactos, poder estimar aí o que vai acontecer no ano que vem. Mas, de qualquer forma, a nossa leitura ela continua sendo otimista e positiva. Ou seja, os próximos meses vão ser
vão ser, digamos, estratégicos para a gente poder entender esse cenário todo ali na frente, né? Eu diria que, exatamente, os próximos 2 meses eu acho que eles são super importantes para a gente realmente ter um entendimento para onde nós estamos indo em termos de crescimento para 2021, em termos de abertura da economia, como vai se comportar aí essa questão que nós estamos da pandemia, né? Mas eu estou otimista. Nós aqui da Iton estamos otimistas que a gente vai continuar vendo um crescimento para 2021, né, em todos os segmentos, veículos passageiros, veículos comerciais, a linha agrícola também, que sentiu pouco já esse ano, né, ela sentiu também, mas foi bem menor do que veículos comerciais e carros de passeio. Muito bom. Sérgio, eu queria te agradecer muito o prestígio, o apoio que vocês têm dado para a gente. E agora eu queria abrir aqui a nossa tela, né, para uma última mensagem tua para os nossos web espectadores aqui. Ok, Márcio. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, novamente de estar aqui com vocês, poder estar aqui com você e com os seguidores da Autodata. Nós estamos participando, como você comentou na abertura, do prêmio no segmento de Powertrain, né? Estamos muito orgulhosos, lisonjeados de poder participar, estar competindo a esse prêmio tão importante que seria para nós um reconhecimento muito forte aqui dos nossos esforços e investimentos para a região. Então, eu peço, né, a todos que puderem entrar aí e dar o seu voto e considerem ali a Eaton Powertrain como opção. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço a você pelos elogios. Aproveitando que você deu o gancho, gente, votar é muito fácil, tá? É só você entrar no site de Autodata, www.autodata.com.br. Na cabeça do site você vai ver um ícone do prêmio. Clicar nele e você já vai entrar no hot site do prêmio e aí você vota em todas as categorias. Então, votar é muito fácil e se vocês puderem participar, também vai ser muito bom contar com vocês todos aí nessa eleição que é bastante importante. Eu agradeço novamente ao Sérgio e eu agradeço a todos vocês pelo prestígio e espero poder revê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Márcio. Um abraço a todos.